Primeira carta aos Coríntios. Eu preparei um estudo esta semana no livro de Tiago, capítulo 5. Até passei para a irmã Elaine. Só que enquanto estava ali na escola bíblica dominical, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E quem sou eu para não obedecer à voz de Deus? Nós vamos meditar a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Faremos a leitura até o versículo de número 12. Todos acharam, amém? Assim diz a Sagrada Escritura, 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Amém. Bondoso Deus, a tua verdade está exposta aqui, Pai. Tu sabe que precisamos da tua orientação, estamos sedentos pela tua palavra, pelo teu alimento que vem do céu. Que não seja eu a falar aqui, Espírito Santo de Deus, mas sim o Senhor possa me usar aqui nesta manhã para ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos e também na minha. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, em 1982 foi lançado um filme muito conhecido, um filme que a trilha sonora, as pessoas usam a melodia até hoje. Eu vou tentar fazer aqui na boca aqui, mas se ficar feio, vocês não me julgam depois, hein? Quem já ouviu essa trilha sonora? Essa trilha sonora, ela foi escrita para ser trilha sonora do filme Carruagem de Fogo. Alguém já assistiu aqui esse filme? Ó, o seu Oscar, é uma benção, esse filme é muito bom. Carruagem de Fogo, se você puder, assista esse filme, tem na Prime Video, é uma benção. E esse filme, ele é baseado numa história real, onde tem um personagem chamado Eric Liddell. Este homem, ele era um atleta, ele tinha como o carro-chefe dele correr os 100 metros rasos na Olimpíada, onde ele disparava lá 100 metros e o melhor ganhava. Só que quando ele foi participar dessa competição, ela caiu exatamente no domingo. Quando Eric Liddell foi competir, foi no domingo e ele disse: não vou participar por conta da minha fé. O domingo é do meu Senhor, o domingo é do meu Deus. Agora imagine você, Eric Liddell, se preparando
Não só o ano todo, mas a vida para aquele momento. Porque nós vemos os atletas se preparando a vida toda para talvez correr 20 segundos. Às vezes para fazer um lançamento de dardo. E Eric Liddell, quando chegou nesse momento, caiu no domingo, que para ele era sagrado, o dia do Senhor, ele disse não. Falou, não vou contra a minha fé, não vou contra o que eu creio. E ele disse não aos organizadores e foi desclassificado. Mas pasmem vocês, Eric Liddell, ele teve mais uma oportunidade de correr os 400 metros. Mas os 400 metros não era a especialidade de Eric Liddell, pois ele era um atleta de intensidade, ele só conseguia ali aqueles 100 metros. Mas pasmem vocês, Eric Liddell participou dos 400 metros, pois não caía num domingo, e ele ganhou os 400 metros. E não só ganhou, como quebrou o recorde mundial da época, sendo vencedor. Posteriormente a isso, Eric Liddell, ele seguiu a sua vida ministerial. Ele foi para Edimburgo, participou e se preparou para o sagrado ministério. Ele foi um missionário, ele foi preso na época da guerra e infelizmente veio morrer, mas evangelizou muitas pessoas no cativeiro. E o que nós podemos aprender com o exemplo da vida de Eric Liddell? Eu e você, nós temos que aprender, é até esquisito falar isso, né? Mas nós temos que aprender a dizer não. Às vezes nós estamos acostumados a falar sim para tudo. Os pais que os digam, né? Aqueles que gostam de mimar os filhos. Mas eu e você, nós temos que falar não quando as coisas ferem os nossos princípios e valores. Nós temos o exemplo de Daniel, que falou não aos manjares do rei. Nós temos o exemplo de José do Egito, que disse não à mulher de Potifar. A Bíblia está recheada de homens e mulheres de Deus que tiveram posicionamento e falaram não. E aqui o texto que nós acabamos de ler, nós vemos alguns ensinamentos para que eu e você venhamos dizer não, para não cairmos em pecado, para que não venhamos falhar e entristecer o coração de Deus. O texto que nós acabamos de ler é um exemplo da história de Israel, onde o apóstolo Paulo está trazendo a memória dos coríntios. E dizendo, gente, aconteceu isso lá atrás. Olhem para trás como aprendizado. Vocês já ouviram a frase que o tolo, ele erra, ele falha, ele tropeça, cai, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros? O que nós entendemos com essa frase ou essa afirmação? Quando uma pessoa esperta, vamos colocar assim, ela vê uma pessoa errando e entende que aquilo é errado, ela não vai cometer o mesmo erro. Ela vai ver o outro errando e fala, pô, aquilo é errado e não vai cair no mesmo erro. E aqui o apóstolo Paulo está trazendo o exemplo do povo de Israel para o povo de Deus aqui, a igreja de Corinto, venha aplicar na vida deles para não cair nos mesmos erros. E para que eles possam dizer não a esses 5 pecados aqui listados pelo apóstolo Paulo. Nós vemos aqui, meus irmãos, o exemplo aonde Paulo está trazendo como Deus agiu com o povo de Israel. E como Deus agiu com o povo de Israel? Ele libertou o povo. O povo estava cativo, o povo estava sendo escravizado, o povo não tinha vontade própria, por assim dizer, não tinha liberdade de ir e vir. E depois do clamor, Deus usou Moisés para libertar o povo após 400 anos de escravidão. Deus libertou o povo. Nós vemos, depois que Deus libertou o povo, ele fez o quê? Ele conduziu o povo. Ele mostrou o caminho para o povo. E não só conduziu o povo, cuidou do povo, zelou pelo povo, como ele também sustentou o povo. E nós vemos a história narrada na palavra do Senhor, que o povo de Israel, a nação que estava sendo ali preparada por Deus, o povo escolhido de Deus,
eles desfrutaram de maravilhas e milagres, aonde eles puderam contemplar o alimento caindo do céu, aonde, quando eles passavam frio à noite, o Senhor mandava colunas de fogo para aquecer. Mas antes disso, quando o Senhor conduziu eles, o Senhor abriu o mar. Olha só quantas coisas eles passaram e desfrutaram do milagre de Deus. Diz o texto do versículo 1 ao versículo 4, tem uma palavrinha aí que é bastante repetida. Acompanhe comigo, por favor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos. Observe aí, todos. Sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Vocês observaram que todos participaram e desfrutaram do cuidado de Deus, da condução de Deus, do sustento de Deus? Todos eles desfrutaram das maravilhas de Deus. Todos eles contemplaram e viram o milagre de Deus. Mas quando nós olhamos o versículo 5, volte seus olhos, por favor, no versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Nós vimos aqui que todos desfrutaram do milagre, da condução, do cuidado, da libertação e do sustento de Deus. Mas nem todos agradaram a Deus e, consequentemente, não entraram aonde? Na terra prometida, na Canaã. Eles foram desviados do caminho do Senhor porque não conseguiram falar não. Não falaram não para suas vontades pecaminosas. Não falaram não para as vontades carnais. E esse texto traz ao meu coração e ao teu coração nessa manhã um aprendizado necessário. Assim como Eric Liddell disse não para sua fé cristã quando quiseram que ele participasse do domingo, eu e você, nós temos que exercer essa palavrinha na nossa vida. O não contra as nossas vontades pecaminosas que nos afastam de Deus. Diz a palavra de Deus, o que faz separação entre Deus e o homem? O pecado. O pecado é um câncer que nos afasta, uma doença que tenta nos afastar de Deus, que tenta nos deixar longe da presença de Deus. Mas nós vemos aqui no texto alguns aprendizados e eu peço a você que volte seus olhos para o versículo de número 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Meus irmãos, quantas vezes nós, às vezes, nos sentimos injustiçados quando nós estamos vivendo a nossa vida e vemos uma pessoa que tem a vida aos nossos olhos, né? De ponta cabeça, a pessoa faz tudo errado, e bebe, fuma, e trai a esposa, e não sei o que lá, e vai, teoricamente, vai bem a vida dele, o cara tem um emprego bom, e tem carro do ano, e tem casa, e às vezes a gente olha, Senhor, sou teu servo, eu sou tua serva, olha os boletos ali, um monte de boleto em cima da mesa. Às vezes nós falhamos nesse sentido, porque os nossos olhos estão nas riquezas terrenas, o que o mundo pode oferecer. Mas eu e você, nós temos que olhar para o alto, para as coisas do alto, para o céu, para a Canaã celestial, e pedir sim ao Senhor que nos dê capacidade, pedir sim ao Senhor que nos ajude,
que você devemos ser prósperos, assim como lá em 1 Crônicas, capítulo 4, nós vemos a vida de Jabes que pede ao Senhor a presença de Deus, ele pede que o Senhor venha alargar as suas fronteiras, e não tem problema nenhum nisso, mas que isso não seja a prioridade na nossa vida, que a prioridade minha e sua seja buscar o reino dos céus em nome de Jesus. Buscar a satisfação em Deus, não em coisas, não em pessoas, mas sim em Cristo Jesus. O Senhor nos orienta aqui na primeira lição, no versículo de número 6, para que eu e você não venhamos cair no pecado da cobiça, assim como o povo caiu. Lá em Números capítulo 11, está registrado que o povo de Deus, depois de terem desfrutado do milagre de Deus, da libertação, eles desejavam e queriam o quê? A comida lá do Egito. Eles não pensavam no sofrimento que eles estavam vivendo, ou viveram, mas eles estavam cansados do maná, porque não era um cardápio cheio de iguarias, era o sustento de Deus, era o que eles precisavam. E eles cobiçaram as comidinhas lá do Egito. Será que eu e você não temos caído nesse erro de ficar olhando a grama do vizinho, que parece que é melhor, que é mais verde, ficar cobiçando as coisas e não ter contentamento no cuidado de Deus para comigo e para com você? Vocês já ouviram sobre uma história real? É um teste, na verdade, que alguns cientistas fizeram com um sapo. Eles pegaram uma água quente, fervendo, e colocaram um sapo dentro. Automaticamente o sapo pulou fora. Isso é verídico. Depois eles fizeram outro experimento com aquele sapo. Eles colocaram água fria, colocaram o sapo dentro e ligaram o fogo. E aos poucos aquela água foi esquentando, esquentando, esquentando e ferveu. E o sapo morreu. Ele não saiu. E o que nós podemos entender com esse exemplo, essa pesquisa, aplicando aqui nesse primeiro pecado que eu e você devemos evitar? Que as coisas, quando é devagarzinho, aos pouquinhos, um pouquinho aqui, um escorregãozinho ali, uma coisinha aqui, vai ludibriando a gente, não é verdade? Mas quando é de uma vez, assusta. Quando chega e a gente assusta. Não, isso aí é errado, isso aí não pode, isso eu não vou fazer. Mas quando é um pouquinho aqui, ali, ali, vai indo, vamos escorregando, escorregando. Na hora que vemos, estamos mortos espiritualmente. Nós temos que tomar cuidado com isso, meus irmãos, e pedir a Deus para que não venhamos cair no pecado da cobiça. E também pedir a Deus contentamento. E o que é o contentamento? É ser grato a Deus, como o salmista Davi disse lá no Salmo 103 que nós lemos. Obrigado, Deus, por tudo. Às vezes nós focamos tanto no que precisamos. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, daquilo outro. E Deus, pela sua misericórdia, Ele concede. E aí você já quer pedir outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. E esquece de ser grato pelo que você já tem. Esquece de agradecer a Deus pelas coisas que você já tem, pelos livramentos que você já passou. Peça a Deus, Senhor, me ajude a ter contentamento. Senhor, me ajude a ter o coração grato. Às vezes minha esposa pode olhar eu lá, barrigudo na cama. Olha para Deus, minha esposa, e agradeça a Deus, Senhor, obrigado por esse... Não era assim quando eu casei, mas obrigado. Contenta, que é benção. Meus irmãos, tenha contentamento e peça livramento do Senhor. Continuando, acompanhe comigo no versículo de número 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Meus irmãos,
João Calvino tem uma frase muito conhecida que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós temos essa tendência de substituirmos Deus na nossa vida. E o que é o pecado da idolatria? Quando nós falamos em idolatria, automaticamente, às vezes, nós nos remetemos aos católicos apostólicos romanos, que tem ali as imagens, a crença deles. Mas a idolatria, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que substitui a Deus. A idolatria pode ser o teu cônjuge. A sua idolatria pode ser o teu filho. A sua idolatria pode ser o seu trabalho. Eu e você, nós temos que nos atentar contra isso. E não colocarmos o trabalho, o esposo, a esposa, o filho, em primeiro lugar na nossa vida. Pois o primeiro lugar já tem lugar, teoricamente. É Deus. E tem que ser Deus na minha vida, na sua vida. Nós vemos o exemplo lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 6, quando Deus chamou Moisés para entregar ali as tábuas da lei a ele. Um tempinho que ele ficou fora, o que aconteceu com o povo? Como a Rosa disse, desandou. Fizeram o bezerro de ouro lá, depois de toda a experiência que eles viveram com Deus. Foi um tempinho que ficou sem a presença de Deus, que Moisés representava Deus ali para eles, o profeta. Eles já criaram ali um bezerro de ouro para adorar e fizeram o que você já sabe que está escrito no texto. Não foi só adoração, né? Foi pecado e pecado atrás de pecado. Nós temos o exemplo lá em Números capítulo 31, versículo 16 também, quando Balaão e Balaque induziu o povo de Deus a se misturarem com aquelas mulheres que não eram de Deus, o jugo desigual. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Deus está nos orientando nessa manhã para que eu e você venhamos nos policiar, que eu e você venhamos aprender a dizer não às coisas que desagradam a Deus, às coisas que nos afastam de Cristo Jesus. Versículo 8 diz assim: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Às vezes as pessoas prejudicam a sua integridade espiritual por conta da imoralidade, por conta de 10 minutos, 20, 30 minutos, uma hora, perde aquela essência de estar na presença de Deus. Tem pessoas ainda que estão trocando a terminologia ou o nome do pecado, da gravidade do pecado e colocando como um problema. Você tem um problema. Você não tem um pecado. As pessoas dizem, você tem um problema, isso você resolve. Não, pecado é pecado. E o que é pecado, meus irmãos? Tudo aquilo que transgride a lei, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, tudo aquilo que entristece a Deus. Continuando aqui, meus irmãos, versículo de número 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. No Salmo 95, versículo 8, nós vamos ver o exemplo, Deus afirmando do pecado, quando eles chegaram lá em Massá e Meribá. Eles fizeram aquele questionamento, está o Senhor no meio de nós ou não? Quando nós olhamos assim de primeira instância para o texto, parece como que eles conseguiam fazer isso? Depois de ter desfrutado da misericórdia de Deus, visto e desfrutado dos milagres. Mas eu pergunto a você, será que eu e você já não praticamos ou falhamos contra Deus depois de Deus ter feito tantas e tantas coisas na minha vida e na sua vida?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas Deus é tão misericordioso que através da sua palavra, Ele nos remete a essa reflexão para que eu e você não venhamos questionar a presença de Deus. Que eu e você não venhamos colocar diante de Deus ou dar créditos a Deus o que não é de Deus. O que não é feitura do Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu e você devemos falar não para as coisas que nos afastam de Deus. Que em nome de Jesus, eu e você devemos exercer ou pedir a Deus, Senhor, me oriente, para que eu não venha a cair no mesmo erro do que o povo de Israel caiu. Assim como Jesus, Deus usou o apóstolo Paulo para exortar a igreja de Corinto ou orientar a igreja de Corinto com o erro do povo de Israel, a palavra é imutável. E nós estamos aqui neste domingo lendo e o querer de Deus para a minha vida e para a sua vida aqui. Pratiquemos também essas orientações para que não venhamos entristecer o Espírito de Deus. E eu quero encerrar aqui com o versículo de número 10, que diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo o exterminador. Meus irmãos, nós vemos em Êxodo capítulo 14 que o povo não estava se contentando com a presença de Deus. Eles se achavam melhores que Deus. Quando o povo foi cercado pelo o exército que eu digo egípcio, e quando o Mar Vermelho estava à frente deles, o que eles falaram? Que o texto diz: seria melhor ter continuado como escravos no Egito do que morrer aqui no deserto. Olha a ingratidão desse povo. Meus irmãos, e isso nos leva a fazer uma retrospectiva na nossa vida. Será que eu e você não reclamamos de coisas banais? Será que eu e você não cometemos o pecado da murmuração? Eu quero aqui já pedir perdão a Deus e quero expor aos irmãos aqui. Os irmãos sabem que eu fui fazer uma viagem lá no Mato Grosso do Sul, fui convidado para pregar lá, e na volta peguei um buraco e estourou 2 pneus do meu carro de uma vez só. Eu falei, pronto. Aí vai aqui, vai de lá, conseguimos um pneu só, aí vai pôr o pneu, escapa o macaco, bate no tanque, rasga o tanque de combustível. Ah, meus irmãos, por que, Jesus? Eu confesso que eu murmurei. Eu fiquei, Senhor, com a minha esposa, minha mãe falou na minha cabeça, pensa uma senhora abençoada. Você não viu o buraco? Olha o buraco aí, podia desviar do buraco. Pensa num trecho que não dava, meus irmãos. O trecho do Mato Grosso ali, era um buraco aqui, outro aqui, não dava. Só se fosse voando, para não cair nenhum buraco. E caí, estourei os 2 pneus do carro e rasgou o tanque. E aí eu já fui para minha esposa, amor, aí não vai dar. O que nós faz agora? Como é que vai pagar o pneu? Não tem nem pneu para comprar. O homem não tem pneu. E como vai pagar? Aí Deus providencia o pneu. E aí o que eu falei para minha esposa? Bom, Deus providenciou, mas vai pagar como agora? Olha como eu murmurei nesse dia. Ai, minha esposa, misericórdia. Já pedi perdão, não. Mas pedi perdão a Deus e agradeci a Deus, porque estourou o pneu, estourou, mas estava conversando com o presbítero Carlinhos. Fui perto de um posto de combustível. Fomos ali no posto. A família ficou ali no posto, ali tinha um restaurante, enquanto eu fui correr atrás do pneu. Conseguimos um pneu, depois fomos adiante, entramos em São Paulo, conseguimos outro pneu. Em tudo Deus cuidou. Mas o cristão Rafael, por que, Senhor? Aí Deus providencia, tá bom, mas vou pagar como, Senhor?
Meus irmãos, que em nome de Jesus, eu e você venhamos entender e aplicar a palavra de Deus e não venhamos cometer esses erros, venhamos nos policiar e assim como o Eric Liddell disse lá no passado, não para as coisas que iam contra a sua crença, ia contra os seus princípios, que eu e você venhamos exercer e dizer não para as coisas que nos afastam de Deus, para as coisas que nos entristecem o coração de Deus. Que em você não venhamos deixar o velho homem tomar conta e pecarmos contra o Senhor. Tem uma frase que eu anotei aqui: quem não aprende com as lições da história, comete o mesmo erro da história. Quem não aprende com as lições da história, comete o mesmo erro. Se eu e você não aplicarmos o que Cristo, que Deus está orientando meu coração e teu coração nessa manhã, nós vamos cair no mesmo erro que o povo de Israel caiu. Nos mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E eu quero encerrar com o versículo de número 31, no capítulo 10 de 1 Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Qual